Prontinho, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai falar da gestão do custo em yuan, tá? É impossível a gente não falar, né, de produção e não falar da questão financeira, né? A gente é muito cobrado por essa gestão de custos, né? E, infelizmente, não são todas as unidades que vão ter uma gestão de custo mais fidedignas, né? Só que isso dificulta muito o trabalho da gente como nutricionista, né? E até da avaliação do andamento da UAM, ao longo da aula a gente vai conversando sobre isso. Para a gente definir custo, né? É a soma dos valores de bens e serviços consumidos para obtenção de novos bens e serviços. Ou seja, você vai contratar serviços, né? Vai comprar bens, vai comprar materiais, matéria-prima, e disso você vai transformar, né, em um novo bem e serviço para venda, né? Venda é porque, assim, a gente tem que pensar nos vários tipos de serviço, né, de alimentação coletiva que a gente tem, desde um restaurante, hotéis ou hospitais, né? Você tem objetivos finais muito diferenciados, né? Quando a gente fala em venda de um prato, em venda do alimento, né, no hospital, a gente não está vendendo aquele prato. A gente tem que entender que existe um custo, né, da elaboração, da preparação, para que esse prato chegue ao consumidor final, né? Então, a gente fala na venda, seria a saída, né, dessas refeições. A gente classifica os custos em contábeis e econômicos de origem ou de natureza. Gente, aqui, só para a gente pensar no fluxograma, né? A gente tem identificação de fonte de despesa, né? A gente vai falar sobre elas. Classificação dos custos, podem ser contábeis direto ou indireto, econômicos, fixo ou variável. Obtenção dos custos de cada fonte de despesa. Análise dos custos por fonte de despesa. Determinação do custo-refeição. Obtenção de recomendações para cálculo do custo e aplicação no serviço e consolidação da proposta. Isso aqui, gente, é um fluxograma para a gente entender como que a gente vai racionalizar, como que a gente vai colocar no papel essa identificação de um custo, né? E, ao mesmo tempo, de você identificar e colocar isso como uma proposta, ou de redução de custo, né, ou de manutenção desse custo. Então, a gente avalia mais ou menos nessa ordem. Então, assim, a gente tem, né, como essa soma desses gastos, né, para essa produção. Então, vai ser um custo de matéria-prima, mais mão de obra, mais manutenção, mais água, mais energia, mais telefone, depreciação, material de escritório, uniformes e EPI. Gente, na prática, tá? Esse custo todo, ele vai ser muito mais voltado a um setor de custos, a um setor mais administrativo, né? Da unidade. Mas, de novo, gente, é o que eu falo, vocês têm que ter esse conhecimento como um trunfo de vocês, inclusive para vocês dialogarem melhorias para as unidades que vocês vierem a trabalhar. Né? E para que vocês tenham um controle melhor de como que você está empregando, né, as despesas, de como que você está empregando esse orçamento que você recebe para fazer a gestão em uma unidade. Então, o ponto principal, né, o começo de tudo, a gente vai ter isso pelo custo unitário da refeição, né? E ele é resultado da relação entre o total dos custos realizados, né? Custos de matéria-prima, mão de obra, manutenção, água, energia elétrica, telefone, gás, uniforme, EPI, material de escritório, tá? Então, a gente vai, no final, fazer uma tabelinha, né? De quanto custa essa refeição com os proporcionais de cada um dos tipos de custo, tá? Gente, custo contábil, ele pode ser dividido em direto, né? Ou indireto. Os custos diretos,
né? São aqueles que a gente identifica e relaciona diretamente ao item produzido, serviço prestado, de modo mais econômico e lógico. Como exemplo de custo direto, a gente vai ter produto alimentício, né, matéria-prima alimentícia, produtos de limpeza, produtos descartáveis e mão de obra, tá? Esses custos, eles têm, como falou aqui, eles têm impacto direto, tá? Na produção do produto final, né? Ou seja, se falta mão de obra, você vai demorar mais a produzir, né? Ou então, se aumenta o preço da matéria-prima, você tem um aumento diretamente no custo daquela refeição, e por aí vai, tá? Esses são os custos diretos. Os custos indiretos são aqueles custos que não estão diretamente no produto, tá? Eles não são aplicados. Então, eles podem ser feitos por estimativa ou rateio, né? E não necessariamente eles agregam valor ao produto. Por quê? A gente vai entender também, numa outra lógica, que, por exemplo, o aluguel, independente de você estar vendendo ou não, de você estar produzindo ou não, se você aluga aquele espaço, ele já é um custo que ele vai ser rateado, vamos supor. Se o hospital fosse alugado, né? Então, assim, o aluguel do hospital com ou sem cozinha ia ter que ser pago, né? Então, eles vão ratear o custo desse aluguel para todos os centros de custo, tá? Isso quem faz é o setor financeiro, não é a nutrição que vai pensar nisso. Só que você pode até solicitar, né, ao setor financeiro, ou tentar calcular junto com eles, proporcionalmente, né, quanto que custa, quanto que esses custos indiretos vão impactar no setor de nutrição, tá? E aí, nesses custos econômicos, a gente também tem custos fixos, né? Que são aqueles que também vão estar aí, literalmente pela palavra, né? A gente consegue entender o significado. Os custos fixos, eles estão constantes, eles estão fixos, né? Naquela capacidade instalada, ou seja, independente de você produzir 100 refeições ou 1.000 refeições, o preço do aluguel, por exemplo, não vai variar, tá? Agora, por exemplo, o gás. Se você cozinha mais, você gasta mais gás, né? Então, ele vai ser variável. Já me adiantei aqui, né? Então, aqui são os variáveis, né? Os custos econômicos são aqueles que possuem relação direta com o volume de produção ou serviço. Ele vai se alterar de acordo com a quantidade de produto, né, produzido. Matéria-prima, combustível, água, né, depende do que você vai usar. Gás, né, no caso do combustível ali para a gente é gás. Os custos de origem, né, eles podem ser rateados, comuns ou padrão, tá? Eles são sempre custos indiretos, tá? Porque, por exemplo, como é que eu vou dizer? Quando esses custos de origem, eles são inerentes ao produto, tá? Eles são gerados, né? Tá, o padrão, ele é pela própria produção, né? E são os parâmetros operacionais. Então, são os custos que estão relacionados à própria origem do serviço. Gente, isso é muito específico, né, para contabilidade, mas a gente não vai ser cobrado isso, tá? Só porque está na literatura, para que vocês tenham conhecimento. E os custos de natureza são referentes por exemplo, a natureza do serviço também, né? Então, vamos supor, custos de produção. É o quê? O que você precisa para transformar aquela matéria-prima num produto acabado. Então, esses custos seriam, vamos supor, você recebe banana para transformar em bananada, ok? Esses é um custo de natureza. O custo comercial, compreende os gastos para a colocação do produto no mercado. Então, é o que você gasta com marketing, é o que você gasta com vendedor, né? Com a parte mesmo comercial de vendas. E a parte administrativa, né, o que você gasta em relação à administração mesmo da unidade. Então, pode vir aí material de escritório, a parte toda de informatização, né, de computador, né, e por aí vai.
O que a gente vai estar mais focado, né, são nesses custos fixos, diretos e indiretos, né, que são aqueles que vão impactar no custo final da nossa produção. Esses custos podem ser alimentares ou não alimentares, né? Como diz o nome, o custo alimentar, né, que é o custo de matéria-prima, ele entra com maior peso dentro do custo de produção, né? Sem matéria-prima, a gente não faz nada. Arroz, feijão, né? O prato principal, o proteico, salada, sobremesa, guarnição, bebidas, molhos, temperos, acessórios, café ou pão. Custo não alimentar são os descartáveis, né? EPI, luva, produto de higiene e limpeza, né? Guardanapo, papel alumínio, tá bom? Magipac, né? Aquela bobina plástica, o filme plástico de alimento. E aí, enfim, com todos esses fatores, né? A gente precisa ter um controle muito constante desse custo, né? Porque são muitos fatores, são fatores que alguns são muito variáveis, né? E no final a gente vai prestar conta. Então, em algum momento, alguém vai pedir para prestar conta. Então, se a gente demonstra, como eu sempre falo, né, que você não tem noção do que está acontecendo debaixo do seu nariz, aquilo já te pesa muito para você como profissional, entendeu? Já te desqualifica. Então, por melhor que você faz com todo carinho, não sei o quê, mas você não sabe, né, o que você está fazendo, não está no papel. Então, para a gestão, por exemplo, então é importante que a gente tenha esse controle, né? E essa necessidade, né? A gente precisa comparar o custo que a gente tem ao custo que você orçou, né? O orçamento, que é o que a gente chama também de budget, no final está falando também um pouquinho, ele quantifica e expressa um futuro planejado, ou seja, a gente é uma guia, né? É uma forma da gente direcionar os gastos, né? Para cumprir alguma coisa que está prevista até um final, até um determinado prazo final, né? Então, assim, tem orçamentos que são anuais, são trimestrais, depende também das empresas. Preço, né? Um conceito de economia, um valor monetário estabelecido para a venda de determinado produto ou serviço. E preço fixado para venda deve considerar os custos variáveis, os fixos e a lucratividade. Isso também não se aplica, gente, como eu falei, quando você está por exemplo, um restaurante universitário ou um restaurante popular, né? Ele não visa um lucro. Mas quando a gente trabalha, ao invés de lucro, a gente trabalha com certo orçamento, o interessante é que você, dentro daquele orçamento, consiga fazer o melhor possível. Então, quando a gente tem o controle de custos, a gente sabe quantos por cento a gente está gastando em cada item, quando a gente precisa fazer uma melhoria ou a gente recebe mesmo uma redução de orçamento, o governo não repassou a verba lá da alimentação. A gente vai ter que trabalhar com tanto. Então, você já sabe, vou tirar daqui e vou colocar aqui. Vou colocar uma sobremesa mais barata para poder compensar e não ficar sem carne. Então, isso tudo está dentro do planejamento, né, da unidade. A gente tem 3 componentes básicos, né, que é o valor de matéria-prima, mão de obra, né, e o valor do serviço prestado por outras empresas. Luz, gás, seguro, banco, né? Depende, por exemplo, se você vai pensar no custo, né, calcular um custo do funcionamento de uma lanchonete, né? E a gente tem que pensar nesses outros valores que muitas vezes não chegam na gente como nutricionista, né? Mas existem consultorias que você pode, inclusive, incluir, né? Essa questão de valor de custo de produção, né? Em geral. Então, e são consultorias, até assim, o Sebrae oferece muito curso relacionado a isso, tá? Assim, Volta Redonda,
né? O Sebrae de Volta Redonda é muito bacana. Eu acho até que está para ter um encontro que tem todo ano do setor de alimentação no Sebrae de Volta Redonda. Gente, é muito bacana. Para quem gosta de produção, vale muito a pena, sabe? Tem muita gente boa, questão de composição de preço, de administração mesmo de serviço de alimentação. É muito legal, tá? Eu vou ver se eu acho até o folderzinho deles, da propaganda, e mando para vocês, tá? Mas então é muito importante, né, que a gente pense também nessa parte como gestor, né? E aí, para a otimização desse controle, né, dos custos, a gente precisa observar alguns itens, né? O primeiro item seria a racionalização da produção, no sentido de deixar a produção racional, né, uma produção pensada, através da organização do espaço físico e determinação de fluxos de produção, tá? A importância disso, gente, é porque tempo é dinheiro, né? Quando a gente fala em mercado, tempo é dinheiro. Então, se você tem um espaço físico bem organizado, um fluxo bem definido, né? O rendimento, isso vai ser até assunto da nossa aula de amanhã, né? Eu vou falar um pouquinho também dessa avaliação da produtividade, né? Então, rendimento, né, de produção, como é que a gente vai avaliar se a produção está realmente uma produtividade boa, né? Para que a gente possa ver onde que a gente vai mexer, se é no treinamento, né, em pessoal, se é um fornecedor que não está legal, né? Então, a gente tem que primeiro organizar bem esse espaço físico, que é tudo isso que a gente já está aprendendo, vocês estão aprendendo aí esses 2 períodos, determinação de fluxos de produção, tá? Adequação de mão de obra, quantidade, cargo e qualificação, né? Então, isso também é um grande jogo de tabuleiro, né? Um grande jogo de xadrez. Você mexe em um ali, às vezes você coloca um que vale por 2, às vezes você coloca 2 que não valem nem por meio. Então, adequar essa mão de obra, primeiro, a quantidade que você pretende produzir, né? A quantidade que aquela UAM produz, em média. Ver também em relação aos cargos, né? Se eles estão bem posicionados, se a remuneração é compatível ou não, né? Porque, assim, às vezes tem gente que faz menos e ganha demais. Então, assim, isso tudo, né, passa pela nossa avaliação também, né? Quando a gente está fazendo a gestão de recursos humanos, né? E a qualificação, né? Em relação a treinamento, se aqueles funcionários, né, estariam qualificados para valer esse custo, né? E a gente precisa planejar buscando evitar o desperdício, tá? Esse planejamento deve ser de cardápio, de compra e de estoque, né? A gente já falou um pouco sobre compra, estoque, né? E a parte de cardápio, eu até nem tenho falado tanto, porque eu acho que vocês já mexeram com isso, né, em outras disciplinas, para que a gente possa abordar os outros assuntos. Mas a gente agora, entrando mais nessa parte de indicador e de gestão, a gente pode começar a trabalhar já as fichas técnicas, né? Para dentro da ficha técnica, a gente identificar essa gestão de custo, até a avaliação dos cardápios, né? Do custo de cardápio, e para isso a gente vai precisar de fichas técnicas para poder direcionar esse per capita, né? Para a gente saber exatamente aonde que tá indo esse custo. Gente, está muito rápido, tá tudo certinho? Não, tá tranquilo, Amanda. Ah, joia. Então, vamos lá. Quando a gente estabelece critérios técnicos na compra, escolha e dimensionamento de equipamento, a gente consegue um aumento na produtividade de redução de mão de obra, tá? Aí eu conto a historinha de sempre, gente, de 2 equipamentos, né?
Um foi uma suqueira para o hospital, né? Porque a gente ficava com 2 funcionárias, uma para repor suco e uma para ficar girando a torneirinha e encher copo por copo dos funcionários na hora do almoço, né? Que é o horário que a gente tinha buffet, que tinha o self-service ali de almoço. Gente, isso é, assim, de uma burrice. Porque, assim, você quando compra um equipamento que economiza mão de obra, é benefício para todo mundo, né? Então, só que muitas vezes você não consegue colocar isso para a sua gestão, de falar, olha só, quanto me custa por hora essa funcionária que vai ficar em pé de 11 da manhã até 2 da tarde. Ah, essa funcionária te custa, supondo, R$5 por dia. Beleza. Quanto vai custar uma suqueira? R$2.000. Então, quanto tempo impede essa funcionária, que ela podia estar fazendo outra coisa, né? Até substituindo outra funcionária, quanto tempo que essa suqueira se paga na economia de funcionário? Entendeu? E a suqueira vai ficar lá, ela pode durar 10 anos, pode durar 20 anos. Vocês entendem? Então, refresqueira, né? A gente nem fala suqueira, é refresqueira. Então, isso tudo, por exemplo, é a mesma coisa uma catraca, né? Não tinha, a gente tinha que anotar o nome de cada um que entrava para almoçar. Gente, isso era um gasto de nutricionista para fazer a lista. Às vezes, a própria nutricionista tinha que ficar lá em pé, pegando o nome. E é isso, de 11 às 2, né? Então, assim, esse custo que a gente pode reduzir de mão de obra com equipamento adequado não tem preço, né? Esse custo para a gente primeiro, o equipamento, você pode ter manutenção, né? E gente, muitas vezes, não tem. Você tem que dar licença, a pessoa sai, falta, né? Sai de férias, então você tem que repor. Enfim, então a gente tem que pensar sempre no dimensionamento dos equipamentos com foco nesse aumento de produtividade e redução de mão de obra, né? Quando você compra, por exemplo, uma máquina de lavar louça, né? A partir de um número de refeições, essa máquina de lavar louça se paga, porque o tempo que você tem de funcionário para ficar lavando louça é muito mais caro que a prestação, né, de uma máquina que hoje em dia qualquer empresa tem acesso pelo BNDES, parcela em 60 vezes, né, com juros baixíssimos. Enfim, então, só para a gente sempre tentar negociar com a gestão, na parte de equipamento, com esse argumento, né, de aumento de produtividade e redução de mão de obra. Só que aí a gente vai ter que calcular, né, quanto custa a hora dessa mão de obra, né, quantas horas essa mão de obra está disponível, está fazendo o trabalho dessa máquina, né? E, por exemplo, qual é o tempo de vida, mais ou menos, da máquina. Até porque, né, não adianta você comprar uma máquina que vai durar 1 ano, e aí, de quanto tempo você vai ter que repor esse equipamento, né? Então, isso tudo tem que estar bem explicadinho para a gente poder fazer um documento, muitas vezes um memorando para coordenação ou para direção, para solicitar um equipamento adequado. O controle de recebimento, manipulação e distribuição de gêneros. Gente, aqui também é outro ponto crítico, tá? E eu até, assim, daria isso como dica para vocês, trabalharem isso como TCC, quem tem interesse para a área de produção, a gente trabalhar, né, TCCs em relação a essas questões de resto ingesta, por exemplo, de redução de desperdício. A gente vai ter uma aula de sustentabilidade 1, que a gente vai tratar muito disso também. E, gente, isso é o futuro, tá? Hoje em dia, quem não pensa em recurso sustentável, né, em recurso renovável, está por fora, né? Porque o planeta não vai aguentar esse consumo
sem medida, né? Só consumir, 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 e os recursos naturais não vão dar conta. Então, se a gente não pensa em sustentabilidade, em redução de desperdício, também em relação a recursos hídricos, recursos energéticos, em economizar esses recursos, né? Em fazer, assim, pensar em tecnologias que você possa fazer um certo produto sem reduzindo o gasto de água, reduzindo o gasto de energia, né? Isso tudo, gente, assim, abre portas, sabe? Ter uma visão voltada para esse mercado de sustentabilidade abre muitas portas. A gente tem um mestrado na universidade em meio ambiente, né? Com esse foco também, então é muito interessante. E aí, gente, quando a gente tem um bom controle de recebimento, manipulação e distribuição, a gente garante qualidade e a gente evita desperdício, né? Então, assim, se o recebimento, você vê que embalagens danificadas, principalmente de hortifruti, né? Em relação ao alimento, separar aquele alimento que está mais machucadinho, até porque, assim, nem sempre você tem um fornecedor que vai trocar, né? E, às vezes, para trocar, já vai quebrar o teu planejamento de cardápio. Então, você tem que pensar, né, em como que você vai aproveitar melhor aquele recurso, ou, por exemplo, você reduz o uso de um produto, aí, sei lá, a cenoura ficou murcha, como que eu posso aproveitar, né? Que tipo de folhagem que eu consigo fazer refogada, né, que eu não, se eu não usar no dia, eu consigo usar no dia seguinte, ela já mais murchinha. Então, isso tudo tem que entrar no nosso campo, né, de planejamento. O resto em gestão tem como objetivo para a unidade o controle de custos e serve como indicador de qualidade no serviço prestado, contribuindo para todo o processo de produção e aceitação do cardápio oferecido. Gente, isso também é uma coisa que eu sempre bati nessa tecla, né? Se a gente não sabe, né, se a gente não quantifica o que está sobrando, nem no prato e nem na sobra limpa, né? Nem o resto, nem a sobra, se a gente não consegue identificar, como que você sabe a aceitação de cardápio, né? Você não sabe se aquele dia veio menos gente, comeu menos, as pessoas não gostam e não se servem daquilo, o que está acontecendo, né? Então, assim, eu preciso mudar esse item do cardápio, às vezes são itens até caros, você acha que está abafando, que você colocou, sei lá, um chuchu com molho branco, creme de leite, parmesão, e as pessoas, às vezes, culturalmente não têm hábito de comer daquele jeito. Preferem um chuchu refogado com alho, entendeu? Então, isso tudo, né, a gente tem que pensar que o nosso termômetro, né, os nossos indicadores, eles vão vir dessas informações, né? Então, se a gente não tem essas informações, a gente não sabe direcionar o nosso barco, né? Isso realmente quem faz cardápio sem ter controle de resta e ingesta, está fazendo cardápio atirando no escuro, né? Não, porque nem sabe se está agradando, você não sabe se está realmente, se não tem um desperdício, né? Se está empregando bem aquele recurso financeiro da instituição, e isso não é legal, né? Então, a gente vai ter um planejamento de produção através do per capita, do controle do número de refeições e do acompanhamento da aceitação de cardápio. Gente, então, nem sempre a gente consegue também nessa questão de acompanhamento de aceitação de cardápio. Muitas vezes a única forma viável disso é resta e ingesta, né? Você não tem como saber, olha, você vai fazer uma pesquisa de qualidade, que a pessoa vai dizer se comeu tudo, se não comeu, né? A gente faz isso muito até em hospitalar para paciente internado, né? Existe um controle lá de aceitação da dieta, né? Onde eles marcam se comeram tudo, parcialmente, né? Ou nada, ou muito pouco. Só que... isso também é muito interessante para dar esse feedback quando você está na clínica para a produção, né? Então, assim, às vezes a produção não está ciente que está faltando sabor ou que a comida está muito repetitiva, né?
Poxa, tem épocas que eu já ouvi relato de paciente dizendo que ficou internado, comeu tanta cenoura que ele nunca mais comeu cenoura na vida, né? Tomou pânico de cenoura cozida, porque todo dia tinha cenoura cozida no cardápio. Então, assim, tem outras formas, né? Se um dia você coloca raladinha no arroz, se um dia você faz uma torta salgada, que vai a cenoura, um creme de cenoura, bate junto com abóbora, faz um creme, faz um... Entendeu? Então, assim, tem muitas formas de você variar, né? Mesmo, não, vamos supor, eu recebi essa cenoura de doação, preciso usar. Mas você precisa dar cenoura cozida para o paciente todo dia, né? Na sua casa você consegue comer cenoura cozida durante 1, 2 semanas? Não consegue, né? Então a gente tem que ter, muitas vezes, por esse relato do paciente, que você consegue dialogar com a produção, né? Nem sempre, até aqui no UV, no começo, produção e clínica eram a mesma coisa, né? Hoje a gente, graças a Deus, conseguiu separar esses dois setores, né? São setores irmãos, é claro, mas cada um tem a sua individualidade. E a sua chefia, o que é mais importante, né? Então, as chefias conseguem se conversar com esses indicadores, né? Eu só chegar lá e falar, olha, o pessoal não está gostando de cenoura. Que não me diz nada. Agora, se eu pego uma lixeira lotada de quentinha, cheia de cenoura, tiro uma foto e mostro para a direção, alguém vai tomar uma atitude, né? Porque está tendo desperdício e não está tendo aceitação. Esse paciente está desnutrindo, né? Não está comendo o que ele deveria. Então, voltando, né? Além desse acompanhamento de aceitação, a gente também controla isso através do per capita, né? De saber o valor de cada refeição, quanto que a gente gasta para cada comensal, e o controle desse número de refeições, saber para quantas pessoas foram, né? Para poder fazer esse cálculo do que está sendo entregado, né? E é importante também a gente pensar em não desperdiçar parte de alimentos que podem ser utilizados em outras preparações, né? Ou legumes um pouco machucados, murchos, atentar-se ao final da distribuição das refeições para não abastecer o buffet com porções maiores do que o necessário para aquele horário, né? E pesagem e registro do resto da ingesta. Gente, isso também tem que estar dentro, inclusive, do fluxo de trabalho, né? Por quê? Na hora de treinar a copeira, né, o funcionário que for ficar responsável pelo abastecimento do buffet, a gente tem que sempre estar ali em cima, e o certo, é claro, ter um nutricionista presente, né, para que as cubas não sejam abastecidas com excesso, né, porque às vezes você já está no final do serviço, né, do atendimento, do almoço, por exemplo, já são 1h40. Aí a pessoa enche uma cuba lotada de purê, que é uma guarnição. Ou seja, vai uma porção pequena. E vai receber mais, no máximo, 20 pessoas ali para comer. Eu não posso voltar com aquilo para a panela, né? Vai direto para o lixo, né? É sobra limpa, mas vai direto para o lixo. Então, isso é um desperdício, né? E aí, muitas vezes, as pessoas até evitam dessa pesagem, né? Por conta disso evidenciar essas falhas de organização mesmo do setor, né? Só que, gente, se a gente não visualiza, a gente não muda, né? E aí, assim, não adianta, porque em algum momento aquilo vai impactar na sua administração, né? Gente, o controle de custos, ele precisa de um acompanhamento diário, tá? Porque o que acontece? Como as coisas oscilam, né? O ideal é que você tenha esse acompanhamento diário desse custo de produção. Porque, por exemplo, você pode saber, aquele dia, quanto que a sua unidade fechou de custo, né? Porque, assim, gente, do nada, a gestão vai e te cobra, né? Então, a gente precisa ter esse controle. E se você acumula aquilo para fazer uma planilha mensal, você perde o fio da meada. E outra coisa, se você também deixa para fazer no final do mês,
você não tem tempo de frear se o custo está ultrapassando, né? Então, você não tem tempo de compensar. Agora, se você vê diariamente que tá estourando no orçamento, o custo desse cardápio está alto, né? A gente começa a tomar medidas, né, para fechar esse orçamento mensal sem grandes variações, né? E onde a gente também vê um impacto bem grande, gente, é em hortifruti, tá? O hortifruti, como a gente tem, é um item, né, que a gente tem recebimento, às vezes até diário, o hortifruti, ele varia muito de preço, né? E é o que eu falo, às vezes um tomate que uma semana tá R$5, na semana seguinte ele tá 11. Então, assim, se você mantém aquele cardápio com tomate, e se você realmente tem um orçamento mais apertado, e tem uma cobrança maior nesse orçamento, em algum ponto isso vai estourar, né? Porque a gente não compra 5 quilos de tomate, a gente compra 50, 100, 200 quilos às vezes, né? Então, dependendo, né, da produção, o uso é muito, muito alto de determinados itens. Então, isso impacta muito financeiramente. Então, assim, naquela semana que o tomate dobrou de preço, você vai fazer vinagrete parmegiana com molho de tomate natural, não vai, né? Então, a gente tem que sempre pensar nessa questão até da sazonalidade também, né, do cardápio, foi uma coisa falada em outras aulas, para a gente poder otimizar esse custo aí de produção, tá? E aí a gente tem esses impactos, eles conseguem ser medidos, gente, através de indicadores, né? E aí eu também gostaria de sugerir a vocês, né, que se alguém tiver interesse, a gente pode até entrar em contato, porque assim, o UV ele não tem um controle muito ajustado, não tinha, né? Acho que agora a gente tem novos tempos aí de administração e vai ser muito benéfico para vocês. Então, eu acho que se vocês, como futura mão de obra, e precisando até do estágio, das horas, eu acho que seria interessante a gente tentar trabalhar, né, treinar isso com o custo de cardápio do hospital, né? Porque os cardápios, por exemplo, até os cardápios de funcionário, de paciente, o de funcionário tem uma oscilação maior, mas o de paciente são cardápios muito estáveis, né? Você consegue trabalhar bem, visualizar bem essa questão de custo, né? Da sobra. E aí, assim, queria ver se alguém tiver interesse, né? A gente pensar em desenhar algum projeto aí para vocês aplicarem no ano que vem, tá? Quem tiver interesse aí nessa parte de produção, tá bom? Que aí dá tempo de submeter, a gente conversa com os coordenadores lá, com o pessoal do hospital, para a gente poder aplicar isso na prática e vai ser um benefício, né, para os dois lados, para vocês de aprendizado e para eles de contar com mão de obra disposta a colocar isso tudo no papel, tá? Então, a gente pode avaliar esse desperdício, né, pelo resto ingesta, e aí a gente vai, para calcular, né, a quantidade de alimentos, a gente vai pegar o peso da refeição distribuída, né, vai ser igual a total produzido, menos as sobras prontas após servir a refeição, tá? Que a gente tem como sobra limpa, né? O mesmo procedimento vai ser realizado nos turnos de distribuição em todos os refeitórios, tá? Os materiais descartáveis, ossos, cascas de fruta, através de auxílio de colaboradores, vão ser descartados em recipientes separados dos alimentos para não influenciar nos cálculos de resto ingesta. Gente, isso não é simples, tá? Por quê? Hoje, por exemplo, a gente não tem como pegar... Eu até acho que nessa parte, por exemplo, de osso, a gente, como tem um peso bruto, né, para comparar, a gente
consegue pensar nessa... Ah, não, pelo fator de cocção mesmo, a gente já sabe, ó, perdeu tanto na cocção, então, assim, o peso dele com o osso, a gente já não tem como contabilizar. Só que a gente pode tentar, por exemplo, que não vai osso, é uma preparação com peito de frango, né? Fazer um tipo de... Fazer uma estimativa, né? De quanto que está sendo jogado fora. Porque, gente, imagina você conseguir funcionário para ficar pegando o prato das pessoas, tirando o osso, tirando casca, e pesando realmente só o que é resto de parte comestível, né? Então, um pouquinho, isso complica um pouquinho. Então, assim, para fazer uma avaliação, teria que ter até uma análise do cardápio para falar assim, olha, vamos pegar as refeições que não vão ter esse tipo de sobra, tá? Então, tudo é para a gente pensar. Só que, assim, para a gente fazer, como eu falei, um cálculo fidedigno, né? Você teria que fazer essa separação, tá? Geralmente a gente coloca uma lixeira para descartável e uma lixeira para plástico e papel, né? E uma lixeira para alimento. Mas quando você deixa aquilo lá, se você for ver no final do turno, vai ter papel misturado com comida, comida misturada com papel. Mas, assim, também a gente pode ter uma margem de erro aí, né? Um desvio padrão que não vai impactar tanto os números, tá? Mas só de estar controlando, gente, já faz toda a diferença, tá? Então, esse impacto, né, a gente vai ver pelo consumo do per capita por refeição, que vai ser igual a peso da refeição distribuída dividido pelo número de refeições, tá? Porque primeiro, é um passo a passo aqui, tá? Primeiro a gente vai pegar o peso da refeição distribuída, depois a gente vai dividir pelo número de refeições, tá? Aí a gente vai calcular o percentual de sobra, que vai ser essa sobra pronta após servir, tá? Vezes 100 dividido pelo peso da refeição distribuída. Aí depois a gente vai calcular a média de sobra por cliente, e para isso a gente usa peso da sobra por cliente, que vai ser igual a peso da sobra sobre o número de refeições servidas. Para o cálculo do índice de resto ingesta, né, a gente usa por percentual de resto ingesta, vai ser igual a percentual do resto, vezes 100 sobre o peso da refeição, vezes 100. E para calcular o resto ingesta per capita, a gente usa per capita do resto ingesta, que é igual a peso do resto sobre o número de refeições servidas. Tá? Isso são formulazinhas, né? Eu quero que depois eu vou passar uns exercícios antes da prova, tá? Para a gente exercitar, para a gente treinar e vocês tirarem dúvida. Mas, gente, é tudo assim eu acho muito intuitivo, né? Esses cálculos acabam sendo muito intuitivos. A gente pensa, é o que a pessoa não comeu, como é que eu faço uma porcentagem disso, né? O que todo mundo não comeu, dividido pelo peso para todo mundo, vezes 100. Então, eu acho que dá para a gente pensar de uma forma intuitiva, né? Mas não é para decorar a fórmula, a gente tem que entender por que a gente está usando ela, tá? Vocês já tiveram esses cálculos? Já, né? Em técnica, dietética. Tem vários. Semestre passado a Vanessa mostrou pra gente. Ah, então tá. Vocês estiveram com a Vanessa também. Então, aí quem quiser, até eu vou conversar com a Vanessa para ver se a gente pensa em montar algum projeto relacionado a isso lá com o hospital, tá? Aí quem tiver interesse, sinaliza aí pra gente já ir incluindo, né, no grupo e já ir definindo como que a gente pode fazer isso, né? Mas aí, nesse impacto do desperdício, né, a gente também vai calcular o índice de resto ingesta, né, como eu falei, e o per capita do resto ingesta. Tudo isso, gente, a gente não precisa usar todos esses índices, entendeu? Aí a gente pode, dependendo do que você quer avaliar ali, né, do que é mais urgente para aquela unidade, a gente vai usar esses índices diferentes, entendeu? Se você quer saber se está produzindo comida em excesso,
né? O que a gente vai calcular? A gente vai calcular através da sobra, né? Se a gente, porque assim, depois a gente vai calcular quanto dessa sobra, né, que serviria, quantas pessoas a mais, né? Ou seja, está sobrando aqui 2 cubas de 10 litros de purê, né? Quantas pessoas eu alimentaria com esse purê, né? Então eu estou calculando errado, estou calculando para gente demais, não está vindo essa gente toda comer purê. Ah, não, Amanda, está vindo todo mundo que estava programado para comer. Então o purê, alguém jogou em algum grupo que o purê estava azeda. O purê estava ruim, e aí sobrou purê. Entendeu? Então, assim, como eu falei, são indicadores, né? Então, dependendo do que você quer apontar, você vai focar num determinado tipo de indicador, né? Você não vai precisar sempre usar todos. Claro que se você tem mão de obra para fazer isso, né? Uma unidade que tem vários nutricionistas, copeira sobrando, então vamos trabalhar indicador, até para melhorar a qualidade, para melhorar o serviço, né? Agora, tem lugares que você não consegue, então se você conseguir usar um indicador, já está ótimo, né? Já consegue direcionar o seu trabalho melhor, tá? O impacto do desperdício no custo, quando a gente conhece, né, o consumo per capita, por isso é importante a gente ter a ficha técnica, né, completinha, a gente consegue calcular o número de pessoas que poderiam ser alimentadas com a sobra e o resto acumulados durante o período de coleta. É o que eu comentei, né? Aí também a gente pode fazer esse cálculo, né, para pensar em quanto que está sendo desperdiçado, né? Até porque, gente, é isso. Essa matéria-prima que foi usada, que poderia estar alimentando mais gente, é uma matéria-prima que poderia ser usada no dia seguinte, né? Então, quando você mostra através dessa gestão de custo e dos gastos uma economia para sua unidade, você fica, né? É o que dá o diferencial para você como profissional, né? Independente, aí, por exemplo, vocês podem pegar unidades onde você trabalha licitação, mas aí o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar qualitativo, porque você vai receber aquela quantidade do mesmo jeito, né? Agora, se você vai usar o biscoito maisena que eles mandam e vai fazer pavê com aquilo, né? Vai inventar um pavê e vai fazer uma sobremesa, não é melhor do que você jogar fora porque o biscoito saiu da validade, né? Você sabe que está sobrando. Então, por isso que eu falo, né? Se você tem controle de onde estão sendo empregados, né? Esses custos, você consegue mostrar melhoria para sua unidade, né? Aí aqui, né? Eu tinha até falado já esse cálculo por pessoa desse desperdício. E aí a gente faz uma avaliação do desperdício nessa unidade a ser estudada, né? Ou a ser avaliada. Gente, eu vou dar só um minutinho, porque eu preciso pegar uma água que eu esqueci, tá? Posso dar uma pausa rapidinho? Tranquilo, mano. Tá, vou só beber uma aguinha ali rapidinho, que minha garganta tá seca. Tá. Rapidinho, tá?
Oi, oi, oi. É o ar aqui que estava forte. Aí a garganta ficou seca. Então, gente, quando a gente fala, né, em sobra, é diferente de resto, né? A sobra é o alimento produzido que não foi distribuído, não foi para o prato, né? Uma avaliação diária das sobras e restos é uma das medidas mais utilizadas em controle de Yuan. A quantidade de sobras deve estar relacionada ao número de refeições servidas e a margem de segurança definida na fase de planejamento, tá bom? É como eu falei, tem sempre uma margenzinha de segurança, né? Às vezes é um fundo de panela que queima, às vezes osso ou pele, alguma coisa que possa ser descartada que não foi planejada. Então, assim, a gente pode planejar, né? Isso junto com esse planejamento do controle. Os registros dessas quantidades são fundamentais, pois servem como subsídio para implantar medidas de racionalização, redução de desperdícios e otimização de produtividade. Segundo Vaz, a bibliografia está no final, tá? O resto é a quantidade de alimentos devolvida no prato ou bandeja pelo cliente. E deve ser avaliado não somente do ponto de vista econômico, como também da falta de integração com o cliente, tá? É aquilo que eu falei, né? Tá tendo muito resto? Alguma coisa tá errada, tá? Ou é o porcionamento, ou é a comida que tá ruim, né? Eu sempre gostei muito de ficar, apesar de eu ser da clínica, eu sempre me meti na produção. E aí, assim, sou da clínica por vocação, né? Eu digo que assim, eu sou mais da clínica do que da produção. Mas eu gosto muito de produção, né? À toa que eu tô dando aula para vocês disso. Mas eu acho que esse termômetro, né, com o cliente, com quem está consumindo o alimento, é muito importante, que é quem está ali maestrando, né, o nutricionista que está avaliando todas as variantes, né, as variáveis. Esse nutricionista ele tem que estar ali no corpo a corpo com o cliente. Por quê? Você vê pela cara da pessoa que ela não está gostando. Você vê pelo resto no prato. Então, assim, gente, como era bom você pegar um monte de prato limpo. Limpo. As pessoas comiam assim, né? E pediam mais. Isso é muito bom. Isso acho que é sangue de cozinheiro, né? Não tem alegria maior para cozinheiro do que ver alguém raspar o prato. E aí, se você não está ali para ver, né? Mesmo através, porque assim, isso tudo depende de um certo filtro, né? Muitas vezes esse resto ingesta pode ser aumentado porque o prato está grande demais, né? Tem restaurantes que usam a tática, né? Restaurante tipo sem balança, né? O self-service sem balança, eles colocam um pratinho pequenininho, bem raso, para que não caiba muita coisa. Se você colocar muita coisa, ele vai cair, você não vai conseguir comer mais que aquilo, né? Então, se você põe um prato grande demais, a pessoa enche o olho, que é muita, ou então se você oferece muita variedade de guarnição, de acompanhamento, a pessoa cresce o olho, que é um pouquinho de cada, e aí quando você vê, ela não aguentou comer, né? Principalmente em restaurantes, como fala? Universitários, restaurantes tipo bandejão, o trabalhador que está ali tem, às vezes, meia hora para comer. E aí, nisso, ele acaba nem conseguindo comer tudo que ele achou que ia conseguir. Então, às vezes, você tem que reduzir o tamanho do prato, o tamanho da porção, né? Ou então, até quando são quentinhas, né? Gente, como eu vejo restaurante que até essas quentinhas mesmo, de marmitinha, né? Lugar que vem de marmita, a gente joga muita comida fora, né?
porque eles colocam uma quantidade de arroz, uma quantidade às vezes, feijão, arroz ou farofa, só para dizer que tem muito, né? E aquilo vai para o lixo, porque ninguém aguenta comer, né? E isso também, quando você tem produção para hospitalar, né? No caso do hospitalar, isso também acontece demais, porque varia muito de acordo com o público, né? Se você tem um público oncológico, né? Se você tem pacientes mais oncológicos, dificilmente esse paciente vai conseguir comer uma marmita cheia, né? Então, assim, o ideal é que você, e a gente deve estudar isso, tomara que seja, estou torcendo para você ser professora de vocês de dietoterapia, para você chama terapia nutricional, né? Porque a gente vê isso muito, essa falha, né? A comida de paciente é toda igual. E você tem muitas nuances de acordo com a patologia, né? Em relação à aceitação de alimento, ao tipo de alimento. Então, o manual de dietas dos hospitais, ele deveria ser cada vez mais direcionado, porque você acaba reduzindo também o custo, né? E o desperdício. O problema, muitas vezes, é até em relação ao espaço, né? Você ter como colocar muitas preparações diferentes para esse público hospitalar. Então, assim, um cardápio bem pensado, né? Você consegue atender e bem porcionado, as porções bem pensadas para qual público, você consegue otimizar muito isso, tá? Uma das reclamações que eu mais ouvi era isso, vem muito arroz. Aí eu falava, gente, o arroz é uma porção, é para raspar a porção, não é para encher o medidor, mas aí não adiantava. Às vezes, assim, você fala que é uma, elas colocam 2, 3, aí enche a marmita e vai tudo pro lixo, né? Então, a gente tem que pensar conscientemente que aquilo podia alimentar até uma pessoa carente, né? Aquela sobra podia até para como foi o que aconteceu, né? Vendo que tinha esse desperdício de arroz, eu até falei, olha, eu acho que a gente consegue alimentar a hemodiálise. O pessoal da hemodiálise precisa almoçar, a gente não oferta almoço, e se eu conseguir reduzir um pouco a porção do arroz que vai para funcionário, que vai para os pacientes, né, do hospital, da internação, eu consigo economizar para não impactar, e não impactou. Tipo assim, o arroz que a gente usava não precisou comprar 1 grama a mais, né, de arroz, de feijão, de nenhum alimento, e a gente conseguiu começar a fornecer o almoço para os pacientes da hemodiálise, né, para 2 turnos. Então, isso que eu estou falando, entendeu? Quando a gente tem uma gestão e dialoga em números, né, a gente consegue muitos benefícios para o público, né, que a gente está atendendo. Aí, voltando, peso de sobra, né, que a gente pode pesar a cuba com alimento retirado do balcão de distribuição e que não poderia ser reaproveitado e descontar o valor da cuba, né? Ou a gente coloca numa vasilha tarada, né, num recipiente tarado na balança, para ver o peso dessa sobra. O mesmo acontece, né, com cesto de lixo, né? E aí a gente pode determinar o peso do resto. E o resto ingesta é essa relação entre o resto devolvido da bandeja e a quantidade de alimentos e preparações de alimentações servidas expressa em percentual, tá? São aceitáveis. Isso aqui a gente tem que saber, tá? Essas taxas. Com percentual de resto ingesta, o ideal são taxas inferiores a 10%, tá? Há serviços em que conseguem taxas inferiores ao preconizado pela literatura, perfazendo valores entre 4% e 7%, tá? O ideal e é isso, né? Aqui é um valor que você comprova que você está com uma UAM bem planejada em relação a cardápio, o seu cardápio tá bom, as pessoas têm aceitação, você faz a comida que as pessoas vão comer, né? E não tem desperdício. E quando o resultado é acima de 10%, né? Quando a gente está falando em coletividade sadia, em trabalhadores, em serviços de restaurante popular,
e 20% em enfermas, tá? Você vê, naturalmente, o paciente hospitalizado, ele já é um paciente que não consegue se alimentar tanto que eles aumentam isso para 20%, tá? Pressupõe que os cardápios estão inadequados por serem mal planejados ou mal executados. No entanto, segundo Abreu, o restaurante deverá medir as sobras ao longo do tempo e estabelecer um parâmetro próprio para a unidade, né? Você pode ter a sua média, né? E aí você consegue parametrizar para saber se está tendo uma melhoria ou não, né? Mas você pode ter o seu perfil de sobra, né? Isso aqui é muito interessante, gente. Eu cheguei até a comentar isso lá no hospital, quando a gente colocou as plaquinhas lá do lixo, para o pessoal, quando a gente voltou com o sistema de buffet. E aí, aqui, ó, para vocês verem, ó, 5 dias, 50 quilos de alimento desperdiçados, tá? Então, aqui, ó, acho que tá escrito 50. Então, a gente coloca esse alimento, né, ali para a pessoa ver que, tipo assim, isso poderia estar sendo doado para uma instituição, né? A gente tem um país que ainda existe fome. Então, campanha do prato limpo, para você comer, pegar só o que você vai comer, né? Para você não desperdiçar, não pegar além do que você precisa. Então, essas campanhas também são interessantes, né? Se alguém também tiver interesse em desenvolver e fazer um trabalho de conclusão de curso com uma campanha dessa, é muito interessante, tá? Usar os números antes da campanha e depois da campanha. A gente pode pensar em alguma coisa nessa linha também, tá? E, gente, resto por cliente é diferente de resto em ingesta, tá? Isso também é mais da nomenclatura, né? A gente tem um resto por cliente, como o resto em ingesta, eles só são das partes comestíveis, tá? E o resto em ingesta, ele é um percentual, tá? Como a gente falou, é um índice percentual. Aí aqui, você sabe qual é o impacto de 5% de resto em ingesta e 5% de sobra limpa? O uso indevido de recursos e os vícios na rotina do gerenciamento podem assinalar um alto índice de desperdício, seja com resto em ingesta ou sobra limpa. Veja o exemplo. Aí aqui, gente, se você serve 1.000 refeições, 1 milhão de refeições por mês, né? Gente, 1 milhão mesmo. O peso médio do prato, aqui tá aqui, média de desperdício 5%, né? Desperdício por prato de 0,02 e no custo médio de refeição de 4,50, né? Gente, isso, 5%, vai dar 20 mil quilos de desperdício, tá? E mensalmente, isso significa 225 mil reais, tá? Em 5%, para cada 1 milhão de refeições servidas, tá? Por exemplo, gente, 1 milhão não é um número tão grande. Em 100 dias, o UV fornece mais de 1 milhão de refeições, né? Em 3 meses. Então, olha só, gente, é um impacto de 225 mil reais, tá? E nesse caso aqui, em um ano, são 2 milhões e 700 mil. Então, é isso, sabe? Se a gente mostra esse tipo de gerenciamento, qualquer gestor vai falar, pô, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Então, assim, a gente pensa que 5%, que está, inclusive, dentro de um valor aceitável, né? É um impacto grande, né? E aí, a avaliação do custo percentual dos componentes. Gastos em matéria-prima, né? E a gente vai ter um item, assim, pensando, né? Agora a gente vai falar de custo percentual ou custo por parte, né? Desses componentes do cardápio. O gasto em matéria-prima, ele tem uma grande variabilidade de preço, como a gente conversou, né? E ele é um ponto importante, porque ele reflete nos ganhos, impactando diretamente no custo de produção. Ao contrário dos custos fixos, o cardápio pode ser ajustado para otimização do custo e melhor aproveitamento dos recursos da unidade, ao mesmo tempo que uma programação ruim de cardápio gera aumento direto nos custos de produção, né?
Aí, por exemplo, aumentou meu custo. Você não pode ligar para o seu cara que aluga o espaço para você e falar, pô, reduz aí meu aluguel, porque o tomate aumentou, né? O que você vai fazer? Você vai reduzir o consumo de tomate, né? Vai trocar o tomate por cebola. Ver se a cebola está mais barata, né? Vai trocar, às vezes, batata inglesa por batata doce, ou por macarrão, ou por outra fonte de carboidrato, né? Demais gastos não podem ser modificados para compensar o aumento no custo de matéria-prima. Aí aqui, gente, isso é importante também, tá? A gente vai pegar os componentes de um cardápio e aí a gente vai pensar em que quanto que esse componente equivale ao... Isso aqui é o 100%, né? Quanto custa o seu cardápio, né? E aí a gente vai fazer o cálculo para o custo de cada componente. Quando você calcular o custo de cada componente, ele não pode exceder essa faixa aqui, tá? E se ele também está muito abaixo dessa faixa, você está com um cardápio desbalanceado, né? Então, isso aqui também já é da literatura, né? É um consenso. 5 a 6% desse custo é ensalada, 39% a 58% no prato proteico, 6 a 11% na guarnição, 5 a 17% para arroz e feijão. Isso, gente, para vocês verem qual é a variabilidade de preço e também de consumo de arroz e feijão, né? Tem restaurantes que as pessoas não vão comer arroz e feijão. Um restaurante é quilo. O arroz e feijão vai estar perto de 5%, né? As pessoas vão querer mais a fritura, vão querer mais aquela comida que eles não comem em casa, né? Então, assim, vai estar mais próximo do 5%. Num restaurante, por exemplo, da CSN, o arroz e feijão, gente, se você o dia tinha até um hábito no hospital, que era de não servir feijão no dia do estrogonofe, porque feijão não combina com estrogonofe. Olha, o pessoal da limpeza ficava num ódio. E eles tomaram raiva de estrogonofe, porque no dia do estrogonofe eles não podiam comer arroz e feijão, né? E a gente sabe que nutricionalmente arroz e feijão é muito completo, né? E aí, assim, tá, mas por quê? Por que eu não posso comer estrogonofe e arroz e feijão? Que a maioria faz aquela lagoa de feijão, aí seca a lagoa de feijão com um morro de arroz. Em cima do morro de arroz, eles colocam estrogonofe, colocam batata palha, colocam salada e o que tiver, né? E assim, tem lugares que muitas vezes a pessoa é a única refeição que ela vai fazer. Ela vai chegar em casa, ela vai comer pão, manteiga e café com leite, né? Então, assim, a gente tem que pensar para que público que a gente está trabalhando, né? Por isso, até essas faixas são até largas, né? Em relação ao gasto para cada componente do cardápio, porque vai depender do público, vai depender do tipo de serviço que você está prestando, ok? Aí, para complemento, molhos, tipo vinagrete, né? Pão, farinha de mesa, né? Não é farofa. Farofa a gente vai usar como guarnição. Mas a farinha, aquela farinha que tem lugares que oferecem para a pessoa polvilhar em cima da comida, para secar a comida, né? Que é para secar a comida. A gente vai falar como complemento, tá? Aí também vou falar para vocês que muitas vezes, por um cálculo mal feito, eu via o vinagrete ter um custo assim de, sei lá, 20% do cardápio. Por conta disso, a época que o tomate está caro, que aí você vai ver tomate, azeite. Nisso você já estourou o custo que deveria ter como complemento, né? E aí nisso você acaba não tendo orçamento para oferecer uma sobremesa, que poderia ser uma fruta, que não dá trabalho para a cozinheira, né? Você só vai higienizar e servir. Aí você fala assim, não, mas não tem dinheiro para a fruta vai encarecer meu cardápio. Mas peraí, você não está gastando demais com complemento, com molho, né? Vinagrete é gostoso? Mas assim, o que a pessoa vai preferir? Comer vinagrete 3 vezes na semana ou comer uma fruta de sobremesa?
Ao invés de ficar comendo doce, você adoecer o seu funcionário, né? Então, isso tudo, de novo, é pensar num cardápio bem equilibrado, tá? Bebidas de 5% a 7%, material descartável de 2,5% a 4%, e produtos de limpeza também de 2,5% a 4%, tá? O custo de cardápio. As quantidades vão ser variáveis para esse custo proporcional, né? A gente vai ter, de acordo com a clientela, tipo de matéria-prima, número de refeições para rateio do custo, e a base de cálculo comum a todos os serviços de Yuan, tá? Isso que a gente usa para qualquer serviço de Yuan, tá bom? A efetividade do controle, ela é variável conforme o controle das perdas de produção, né? Ou seja, você vai ter um controle que vai depender, né, dessas perdas. Se você controla bem essas perdas, esse controle do custo vai ser mais verossímil, vai ser mais próximo da realidade, né? Porque aí o que acontece? Você às vezes já está perdendo, vamos supor, eu comprei batata a R$5 o quilo. E aí a gente sabe que essa batata está sobrando purê, que está lá na ponta da minha cadeia, né? Só que, às vezes, a gente não... Se você não faz um cálculo também do pré-preparo, né? Para saber o que está sendo descartado no pré-preparo, na hora de descascar, você já está tendo perda ali, né? No próprio preparo, o fogo está muito forte, as cozinheiras estão queimando o fundo da panela, né? Ou então está indo leite demais ou leite de menos, o purê está muito mole, muito duro, né? Na distribuição, a porção está correta, né? É um medidor, está dando 2 medidores para as pessoas, né? Receituário padrão, né? Que é o nosso cardápio padrão, aquele cardápio, se ele está bem equilibrado, né? Então, às vezes você tem... Isso também eu via muito acontecer. Tem frango, salada de frango e... Enfim, coisas que não estão combinando ou que estão em excesso, né? Você tem purê de batata com carne com batata. Então, assim, alguma coisa vai sobrar, né? Então, pode ser um problema dentro do receituário relacionado ao receituário padrão e aporcionamento adequado, né? No caso, estaria inadequado. Tem que ver se ele realmente está adequado. E aqui na padronização de cardápio, o padrão de cardápio ele vai influenciar no custo, né? É importante a gente obter o máximo de informação sobre esse cardápio, dentro da ficha técnica, né? Composição do prato. E, gente, isso também é importante porque as fichas técnicas, elas muitas vezes não são atualizadas em relação a custo. Porque o correto é que para aquela produção, né? Supondo, eu vou fazer a compra que vai entrar no meu cardápio de semana que vem, né? Aí, o que acontece? Eu não atualizo ali o preço da nota fiscal. E aí, nisso, gente, a gente acaba, como diz, né, comendo mosca, de um monte de coisa que, às vezes, assim, você pode otimizar cardápio, você pode otimizar custo por conta dessa observação. Você foi lá, colocou na tua planilha, na mesma hora você vai ver que aumentou o custo do teu prato. Por isso é importante esse acompanhamento diário dos custos, tá? Conseguir fazer, gente, é muito difícil, tá? Principalmente diário, é muito difícil. Mas eu acredito que pelo menos um bom acompanhamento semanal, né, um fechamento semanal, uma reunião de indicador semanal é fundamental, né? Então, assim, que vocês consigam nos serviços que vocês atuarem, né, implementar esse tipo de indicador, né, e conseguir esse acompanhamento pelo menos semanal de custo, né? A composição de pratos, ela vai ser diferente entre uma e outra, né, entre uma e outra, de acordo com preferência alimentar, diferença regional, né?
tipo de patologia, quando a gente está falando de paciente hospitalizado, de um hospitalar. Frequência de pratos de maior ou menor custo num determinado espaço de tempo também vai interferir sobre o custo. Então, vamos supor, gente, dezembro, Natal. Dezembro, o ideal, né, é que a gente... Porque, assim, dezembro já é um mês pesado para o orçamento de qualquer empresa, né? É 13º, fim de ano, às vezes bonificação, alguma coisa de fim de ano, né? Aumenta muito também hora extra, por conta de aumento de trabalho. Até assim, quando eu entrei no hospital, falaram assim, não, dezembro é muito tranquilo. Gente, dezembro, eu não passei nenhum dezembro tranquilo naquele hospital, né? Então, assim, nossa, dezembro a gente não tinha nem o que fazer, pois o último dezembro foi assim, lotado, foi totalmente diferente do normal. Então, assim, não tem como prever, né? Mas, de qualquer maneira, são meses que a gente tem uma demanda extra, né? Então, assim, as comidas de Natal são mais caras, né? Então, com um bom planejamento, você pode conseguir incluir uma proteína melhor, né? E às vezes baratear outras coisas do cardápio do mês, entendeu? Então, isso tudo, quando a gente consegue fazer com antecedência, né? Você consegue planejar e ter esse controle, né? Através dessa padronização de cardápio. Aí, gente, aqui o exemplo, né? De bife milanesa, de mignon ou de patinho, né? E são duas carnes que não estão nada baratas, mas de qualquer maneira o patinho é metade do filé mignon, ou menos da metade. Agora, carne cozida, gente, carne de panela, olha, no hospital mesmo eles fazem um músculo de panela, um picadinho de músculo, que para mim é muito melhor do que qualquer outra carne, né? Fica saboroso, macio. Então, assim, ninguém vai estar reclamando que músculo é carne de segunda. Não existe carne de segunda, né? Isso é uma frase até quem fala muito é aquela Paola Carrosselha do Masterchef, que era do Masterchef. Não existe carne de segunda, existe carne mal feita, né? Então, uma carne bem, bem saborosa, suculenta, né? Com legumes variados, feita da forma correta, né? Ela vai ser tão bem aceita quanto uma outra carne que a gente tem como mais nobre ou mais cara, né? Então, isso tudo é a forma com que você apresenta, né? Que você pode conseguir com menor custo, né? Ter uma apresentação tão boa, até melhor, né? Do que o custo maior. Aí a gente tem o budget, né? Que é essa previsão de custo. Eu até já tinha falado dele na frente, mas é o que a gente fala como previsão, né? Do faturamento. Para o cálculo do budget, a gente deve deduzir os impostos de faturamento bruto, obtendo esse faturamento líquido. Gente, esses impostos, eles variam. Como eu falei, né? Eu não acho que essa parte caiba muito dentro das atribuições do nutricionista, tá? Mas é bom vocês saberem que existe, né? Tem locais que vão trabalhar muito em cima do budget, só que vai depender, né, muito dessa parte contábil da empresa, né? Quem vai ter esse controle do que está sendo imposto, geralmente isso já passa pronto para a gente, né? Mas ele varia de município para município, né? Não é à toa que tem um monte de município que tem um monte de indústria, porque é tudo mais barato, porque tem isenção de imposto, ou o imposto é mais baixo, e aí, desde a UAM até a unidade de produção, né, da empresa, fica mais barato em relação ao imposto, e aí eles acabam instalando nessas cidades. Como eu falei também, né, o custo de mão de obra é o maior custo da empresa, né? Para a gente entender bem, um funcionário com salário de 2.000, ele custa para a empresa R$ 3.376, tá? E aí, o que acontece? A gente tem que pensar nesse funcionário e nesse custo total do funcionário
com os impostos e não só no salário dele, quando a gente vai fazer aquele cálculo, como eu falei, para muitas vezes trocar uma mão de obra por uma máquina, né? Por um equipamento, tá? O ideal, com certeza, é tentar alocar essa mão de obra. A gente não vai mandar embora, até porque isso também é um custo para a empresa. Eu digo para que a gente use mão de obra, material humano, para o que o ser humano sabe fazer melhor. Se a gente tem uma máquina que faz o que o ser humano faz, e você pode usar o ser humano para dar um atendimento mais diferenciado, né? Como eu falei, a copeira que está ali em pé, virando a torneirinha, ela podia estar atendendo os pacientes, ela podia estar fazendo uma avaliação de aceitação do alimento nas enfermarias, né? Então, ela podia estar dedicando esse tempo a quem precisa mais, que é o meu paciente. E ela está ali abrindo a torneirinha que o próprio funcionário pode ir lá na refresqueira e encher o copo dele e beber, né? Então, quando a gente vai fazer essas demonstrações, a gente sempre tem que pensar nesse total, tá? E isso aqui o RH que vai te dar, né? Esses custos por funcionário. Ó, fala, olha, me passa o custo da copeira, né? Eu preciso saber quanto que ela está me custando. Porque, assim, varia de acordo com o tempo de contratação, né? Qual o regime de contratação. Então, muitas vezes, esse custo do funcionário, quem vai ter vai ser o RH. Então, você vai ter que recorrer ao RH e mostrar que esse funcionário está sendo mal empregado, né? Mal direcionado. E aí ele é composto pelo salário, né? Os encargos sociais, que são 36,3%, provisões 26,5% e benefícios, tá? Que aí depende da empresa. E aí a gente vai trabalhar na próxima aula produtividade da mão de obra, tá? Essa produtividade, gente, eu achei que a aula ia demorar mais, mas não demorou. Agora que eu vi que já foi. Essa produtividade, a quantidade de trabalho empenhado para a realização de uma tarefa, né? E essas tarefas, quanto mais qualidade, né, elas tiverem, maior e melhor vai ser a sua produtividade. E a mão de obra, a gente tem que lembrar que ela é um dos itens que mais pesa no custo, né? Importante. O dimensionamento correto do quadro de pessoal, o controle das horas adicionais de trabalho e treinamento e motivação de equipe, tá? E é isso, acabou. Gente, eu achei que ia demorar mais. Geralmente 40 e poucos slides demoram mais. Eu até tô com a aula de vocês de amanhã, mas aí, de qualquer maneira, eu vou ter que adiantar outra programação de aula. Vocês querem continuar ou a gente termina amanhã? Que pergunta, né? Que pergunta besta. Vou fechar, então, por hoje, tá? Vocês têm alguma dúvida? Não, por enquanto não, Amanda. Não, tranquilo. Certinho? Então, por hoje é só, gente. Uma hora mais cedo. Tá bom? Que triste. Tô muito triste com a notícia dessa. Vendo aqui no livro, eu falei, não, era só isso mesmo, a aula de hoje. Então tá joia, gente. Até amanhã, tá? Até amanhã, Amanda. Até amanhã, Amanda. Obrigada. Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau.